Arthur, vamos começar analisando Vitória 0, Palmeiras 1, né? O típico jogo do Palmeiras, né? Faz 1-0, controla o jogo. Se o adversário é inferior, ele dificilmente vai ter uma capacidade ali de incomodar, né? Tudo bem que teve gols perdidos, né? O Alejandro ali perdeu gol, mas enfim, uma derrota que está na conta, né? Se você certamente na projeção do Vitória de pontos ali, certamente o cara colocou 0 ou no máximo 1, né? No jogo de hoje, mas fato é que o rubro-negro baiano perdeu a invencibilidade, né, de 23 jogos em casa e começa com derrota aí o Campeonato Brasileiro da Série A do seu retorno. Boa noite, Fábio, Minhoca, Cássio, todo mundo que está aqui assistindo. Estou na dúvida agora, eu acho que é Pedro, né, que está na parte técnica hoje. Pedro Alves. Isso, Pedro Alves. E não tem como não comentar esse jogo do Vitória hoje, Fábio, sem usar aquele clichê de ter sido jogo de choque de realidade. E aí, por vários aspectos, dá para a gente encaixar esse choque de realidade que bate muito com o que o maestro falou, né? De como agora se começa uma nova temporada no futebol brasileiro e uma nova temporada que é muito diferente da primeira temporada, principalmente para as equipes da nossa região. Talvez para as equipes que jogam ali o Campeonato Paulista, talvez a diferença não seja tão gritante, porque você vai enfrentar seus rivais ali, mais equipes que jogam a Série A, né? Se você joga o Campeonato Paulista, dependendo do grupo que você ficar, você vai enfrentar outras 3 equipes da Série A, mais o Santos, né? Que é uma equipe que até tem um bom elenco esse ano, então dá até para a gente colocar como um desafio desse nível também. Fora as equipes do interior, de Série B, ou mesmo equipes sem divisão, que muitas vezes tem um investimento grande, então, enfim. Mas principalmente para as equipes da nossa região, é um choque de realidade, querendo ou não. E a partida de hoje, eu acho que ela mostrou isso. Um Vitória que foi para o jogo com a escalação basicamente igual à escalação do último Bavi, né, dos últimos Bavis, melhor dizendo, em que a equipe se sagrou campeã. Basicamente, a única mudança foi na lateral esquerda. PK ele teve um desconforto muscular, acabou não indo para a partida, e Lucas Esteves foi o titular na lateral esquerda do Vitória. Mas do restante da equipe foi a mesma equipe, com os 3 volantes, que jogou os 2 Bavis e tudo mais. E aí, quando começa a partida, foi um jogo que ele começou assim muito estudado, dá para gente falar. As equipes sem muitas oportunidades ainda, o Palmeiras tentando sair, mas sem conseguir, o Vitória também tentando, mas o Palmeiras bem resguardado ali defensivamente, dá para a gente dizer que foi um começo de jogo em que as defesas funcionaram bem. E eu acho que a primeira ação no jogo que é digna de nota é a lesão de Dudu. Um pouco antes ali dos 10 minutos, Dudu que começou a partida muito bem, talvez ali no recorte de 7 primeiros minutos, é um recorte muito pequeno, mas talvez nesse pequeno recorte, Dudu tenha sido o melhor jogador do Vitória. Ele tinha conseguido dar combate, fazer umas boas roubadas de bola, saídas de jogo interessante, aquele giro característico dele, muitas vezes enganando a marcação para sair para o jogo. Só que em uma jogada que ele chega num carrinho para roubar a bola, um carrinho na bola, não foi falta, ele acaba prendendo o joelho no gramado e tem uma lesão. No momento, a minha percepção já era de que ele acabaria saindo da partida, mas ele acaba ficando, né? Dudu, e vou deixar até ver aqui a minutagem, ele sai mais ou menos aos 32 minutos. Só que foi um baque muito grande para o Vitória, porque o Dudu, até os 7 minutos, que eu falei que talvez fosse o melhor jogador naquele recorte de partida, é muito diferente do Dudu depois daquele lance até ele sair. O Dudu, depois daquele lance até ele sair, talvez tenha sido o pior jogador do campo naquele momento. Obviamente não por uma questão de limitação técnica, mas porque ele não estava conseguindo desempenhar o seu papel. Eu até acho que a permanência dele por tanto tempo é uma irresponsabilidade. Uma irresponsabilidade para com a integridade física dele, porque talvez isso tenha até agravado a lesão, a gente espera que não, é um jogador super importante para o Vitória, a gente espera que volte o quanto antes, mas você sabe que ficar forçando muitas vezes pode acabar até agravando a situação, e uma irresponsabilidade com a atuação do Vitória, porque dali para frente Dudu ele não conseguiu atuar. Tiveram 2 lances ali que ele vai dar um passe que ele não consegue dobrar a perna direita justamente por causa da questão do joelho, e ele erra um passe que ele não erraria se tivesse saudável, podemos dizer assim. Então, foi um momento ali que esse talvez tenha sido o primeiro baque do Vitória na partida, e é um baque que não é só para hoje, né? É para a sequência. A forma que Dudu sai do jogo gera até um receio se ele vai estar disponível no Bavi, etc., ou se vai ser algo mais grave, enfim. Mas aí passando essa parte de Dudu, esse capítulo do Dudu que eu acabei entrando aqui,
Eu acho que o primeiro lance, assim, que é o choque de realidade de Série A, perdão, é o lance em que acaba posteriormente saindo o gol do Palmeiras, mas que para mim começa 2 minutos antes, quando o Vitória tem sua primeira chance de gol e acaba desperdiçando com o Alejandro. É uma jogada pela esquerda, uma tabelinha de Lucas Esteves com o próprio Dudu. Ele faz uma tabela e Dudu devolve a bola rapidamente para ele. Ele chega na linha de fundo, cruza rasteiro. Alejandro erra no domínio. Para mim, ele perde o gol no domínio, não na finalização, porque no domínio a bola acaba escapando. Depois o Everton sai, ele fica muito próximo ao Everton. E na hora da finalização, o Everton faz a defesa. Eu acho que a falha, como eu falei ali, foi no domínio da bola. Depois que o domínio acontece, a finalização em si, eu não acho que ele tinha como fazer algo muito melhor do que aquilo, porque o Everton já tinha fechado o ângulo, estava muito próximo a ele. O erro ali é, ou ele deveria ter dominado a bola melhor para deixar mais próximo ao corpo dele, ou até finalizado de primeira. Mas ele acaba desperdiçando uma boa chance. E aí vem o choque de realidade que a gente sempre fala aqui, né? Porque provavelmente se o Vitória estivesse jogando um jogo do Campeonato Baiano, ele perde um gol desse, depois ele ia ter outra oportunidade, com 5 minutos depois, 10 minutos depois. Mas o que acontece é que o Palmeiras, pouco tempo depois, tem uma oportunidade e o Palmeiras não perdoa. Tem o Palmeiras outro ponto, faz 1 a 0. Eu acho que no jogo do Campeonato Baiano, Dudu teria saído logo quando sentiu a primeira. Em vez de insistir. Provavelmente. Com certeza pesou, né? Mas, assim, era a primeira partida o cara de Dudu estreia no pela Série A. brasileiro, o cara tá jogando contra o atual campeão brasileiro, assim, próprio jogador. Exatamente, total, com certeza. E aí, 2 minutos depois, mais ou menos, acaba saindo o gol do Palmeiras. Uma jogada de contra-ataque, o Palmeiras ele acaba encontrando o Rafael Veiga sozinho no entrelinhas do Vitória, entre a linha dos volantes e a linha da zaga. E aí Veiga aciona Endrick tenta o passe de cabeça, a bola é cortada, sobra na entrada da área, Richard Rios bate e a bola desvia e acaba tirando qualquer chance ali de Lucas Arcanjo. E aí é o primeiro choque de realidade, né? É aquela velha história de que na Série A, se você tiver uma oportunidade, não desperdice. Porque o outro lado provavelmente vai ter uma oportunidade e provavelmente não vai desperdiçar. A qualidade do outro lado é muito grande. Nessa jogada aqui eu citei Endrick e Rafael Veiga. Então, assim, é uma qualidade muito diferenciada que você está enfrentando do outro lado. E eu acho que o Vitória, ele acabou sentindo um pouco o gol depois disso. É um momento ali em que o Palmeiras ele não consegue, além do gol, criar chances de muito perigo, finalizações que fizessem Lucas Arcanjo trabalhar tanto, mas é um momento em que o Vitória ele não consegue sair para o jogo, ele fica um pouco atordoado. Eu acho que o Vitória ele até talvez tenha ficado um pouco nervoso na partida, era uma estreia, para muitos jogadores era a primeira vez jogando uma Série A, casos de Mateuzinho, por exemplo, casos de Dudu, que a gente já comentou aqui, Lucas Arcanjo, o goleiro, era a primeira vez também jogando uma Série A, então tem esse componente. Mas quando a gente chega ali mais ou menos na reta final do segundo tempo, a partir dos 30, o Vitória cresce no jogo. E aí é quando o Vitória talvez tenha tido o seu melhor momento na partida. Mais ou menos ali depois dos 32 minutos, quando o Dudu sai, Léo Condé aciona Matheus Gonçalves. Então ele desfaz a ideia dos 3 volantes, coloca Matheus Gonçalves para jogar na ponta, puxa Mateuzinho para jogar centralizado como meia, e naquele momento o Vitória cresce bem a partida. O lado esquerdo, principalmente, funcionando muito na parte ofensiva, com Matheus Gonçalves e Lucas Esteves. Lucas Esteves se apresentando bastante ao ataque. O lado direito, nem tanto. O Oswaldo não fez uma boa partida. A gente depois vai comentar na parte dos individuais. Mas o Vitória ele consegue chegar. Tem um momento ali de perigo. Tem uma chegada muito boa já nos acréscimos que o Everton salva num cruzamento ali que eu acho que quem finaliza é Oswaldo, mas com o Everton já fechando bem o ângulo ali. Tem outra jogada de Mateuzinho que ele encontra Matheus Gonçalves, mas ele acaba fazendo uma finalização fraca, isso um pouco antes. Mas é um momento que, quando termina o primeiro tempo, e aí fazendo um balanço desse primeiro tempo, eu acho que não foi um primeiro tempo que o Vitória jogou mal. Eu acho que o Vitória ele teve uma atuação regular ali no primeiro tempo. Ele criou mais lances de perigo do que o próprio Palmeiras. O Everton trabalhou mais do que o Lucas Arcanjo. Lucas Arcanjo, eu acho que só teve uma finalização no primeiro tempo que ele defendeu, que foi um chute de fora da área de Veiga. O Everton teve pelo menos essas 2 oportunidades de perigo, tanto com o Alejandro quanto com o Oswaldo. Mas foi um primeiro tempo em que o Palmeiras foi o Palmeiras, como você bem falou, de sempre, né? Muito eficiente. Teve uma oportunidade, aproveitou
e depois não deu tantos espaços assim para o Vitória. Deu alguns espaços, é bem verdade, mas não foi aquela chance uma atrás da outra, como também era esperado que não fosse acontecer. E aí, na volta para o segundo tempo, já se tinha até uma expectativa se o Vitória ia acabar mudando alguém no intervalo, porque, diferentemente do Bavi, o Vitória ele tinha, sim, o time titular muito semelhante, mas ele tinha um banco muito mais recheado para a Série A. Vários reforços que chegaram ali na reta final, que não puderam jogar o Campeonato Baiano, estavam à disposição hoje, como Jamota, Luiz Adriano, Leonaldi, o Luan, volante ex-São Paulo, enfim. O próprio Bruno Vini, que chegou agora há pouco, zagueiro, também já estava no banco. Mas o Vitória ele volta com a mesma equipe. E no começo do segundo tempo, eu posso dizer que o Vitória ele mantém um pouco aquela sensação do final do primeiro tempo. É um Vitória que chega mais ao ataque, mas que não consegue transformar isso em finalizações, em fazer o Everton trabalhar, diferente da reta final do primeiro tempo. Eu acho que não chegou perto disso. O Vitória ele chegava no terço final, tinha muito aquela jogada de cruzamento, virando a área. Algumas jogadas sabe que você fica, eita, tem uma boa chance aqui, tem espaço, abre a jogada, tenta, mas nenhuma vez conseguindo finalizar. E esse foi o melhor tempo do Vitória no segundo tempo. Foi esse comecinho de segundo tempo, que, repito, não gerou finalizações, não levou perigo à equipe do Palmeiras. Mas foi um tempo também que o Palmeiras não conseguia levar perigo ao Vitória. O Palmeiras não gerava tanto risco. E aí, pouco tempo depois, acontecem as mudanças de Léo Condé, e aí mudanças até em atacado, ele muda 3 jogadores de uma vez, coloca o Vitória realmente mais para frente, ele aciona Jean Mota para jogar de volante no lugar de Rodrigo Andrade, ele aciona Luiz Adriano no lugar de Alejandro, e ele tira Oswaldo para colocar Yuri Castilho. E com essas mudanças, a expectativa era, agora realmente o Vitória vai para cima, o Vitória vai buscar um empate de toda forma. Mas as mudanças não funcionaram. O Vitória, na verdade, dali para frente, ele passou pelo seu pior recorte na partida. O Vitória, se eu já tinha falado aqui no segundo tempo que o Vitória ele estava chegando um pouco mais para frente, mas não conseguia ter finalizações, dali para frente o Vitória mal conseguia chegar no campo de ataque. E o Palmeiras, por outro lado, cresceu muito, né? Tem também a questão das mudanças do Palmeiras. O Palmeiras começou a acionar alguns jogadores titulares, como Flaco Lopes, ou jogadores que chegaram há pouco e que têm qualidade, como Lázaro, além dos garotos da base. O Palmeiras cresceu naquele momento e dali para frente ficou muito mais próximo de acontecer o 2-0 do Palmeiras, que inclusive flertou com isso em alguns momentos, do que o Vitória conseguiu um empate. Eu acho que foi um segundo tempo que, no geral, o Vitória produziu muito pouco e teve espaço para isso, tá? Eu acho que se a gente faz aqui um balanço final da partida, e aí já entrando nos finalmente, porque dali para frente realmente o que a gente vai conseguir falar mais é que foi um momento em que o Palmeiras chegava muito mais ao ataque do que o Vitória, e as mudanças elas não funcionaram, os jogadores não entraram bem, e aí na parte ali dos análises individuais a gente vai conseguir entrar um pouco mais no detalhe nisso, mas no geral dá para a gente dizer que se no primeiro tempo a gente até pode falar que a atuação do Vitória ela foi irregular, o Vitória chegou, levou mais perigo do que o Palmeiras, embora o Palmeiras tenha feito gol, mas em número de oportunidades, em fazer o goleiro adversário trabalhar, no segundo tempo isso não aconteceu de forma alguma. No segundo tempo o Vitória não levou perigo ao Palmeiras. Eu não me lembro de nenhuma defesa de Everton, eu acho que realmente ele não teve nenhuma defesa no segundo tempo. E não foi que isso aconteceu porque você estava enfrentando um Palmeiras que é super competente na defesa. É verdade que o Palmeiras ele é super competente na defesa, mas ele deu espaço para o Vitória. O Palmeiras hoje, ele passou longe de fazer das suas melhores exibições. O Palmeiras hoje passou longe de ser aquele Palmeiras que você olha, esse time vai ser campeão brasileiro, ou esse time que foi campeão brasileiro. É bem verdade que o Vitória não joga esse campeonato, que era uma partida que se você pega uma listinha de jogos, não é um jogo em que você conta os 3 pontos, é um jogo de descarte, como a gente costuma dizer, mas eu também acho que não dá para olhar 100% dessa forma e ignorar os erros que aconteceram no segundo tempo do Vitória. O Vitória com certeza vai enfrentar no campeonato adversários num nível de atuação maior do que esse de hoje, porque o Palmeiras hoje passou longe do seu melhor nível de atuação. Arthur, passou longe, mas do título do ano passado, assim, boa parte da competição o Botafogo liderou. Quantos jogos assim, desse é como o Fábio falou no começo, pô.
É pragmático. É a média de assim. atuação do Palmeiras, é isso aí. Exatamente, assim. Quando é para brilhar, talvez ele tem capacidade técnica para brilhar em alguns jogos, É que nem até Lucas pode falar de tenista. Quando o tenista está jogando na ATP, você pega o cara está jogando lá um top 10 contra um número 100 e não sei quanto. Aí em algum momento tu pensa que aquele jogo está equilibrado. Mas o top 10 tem um saque que em algum momento o outro que ele vai colocar em jogo. Ele está ganhando, ele tá jogando para ganhar sem precisar expor todas as armas que ele tem. Então, se o Palmeiras tivesse decidido no Campeonato Brasileiro hoje, esse jogo teria sido diferente. Agora, o Palmeiras, isso na verdade, eu acho que conta mais a favor do Palmeiras, sabia? Então, que o Palmeiras fazendo esse tipo de jogo, ele vence sem susto. Ele venceu sem susto. Fez 1-0. Então, não, mas diga assim, porque se o Vitória empata, o exemplo que eu dei em relação ao saque é que se o Vitória empata, o Palmeiras não continuaria com esse estilo de jogo que estava. Ele aceleraria. E, ao mesmo tempo, também concordo com a linha que você falou. Aí pode até achar que é um descarte, mas não é um descarte. Nunca um jogo dentro de casa vai ser um descarte. Mesmo que seja contra o atual campeão. Não pode ser. Porque você pode, pelo menos, empatar a partida, jogar para empatar. Assim, não é basquete para ganhar ou perder. Então, descarte eu não acho que era um descarte. Mas era certamente, obviamente, melhor dizendo, dos 19 jogos do Barradão, um dos mais difíceis. E aconteceu num roteiro que era sabido, que era um roteiro de um time que se abriu o placar, controla o jogo e o jogo vai até o final como se fosse treino. Assim, de recuperar a bola, de tocar, de gastar o tempo e tal. Ainda que o Vitória tivesse uma correria, uma pressa para tentar atacar, para tentar reagir, a verdade é que não chegou perto. No fim das contas, no erro do Vitória, a melhor chance, na verdade, foi do Palmeiras no erro do Vitória. Com o Lucas Arcanjo repondo aquela bola ali que Rony demorou lá para finalizar. Tirando isso, não teve assim. É óbvio que não foi a grande atuação do Palmeiras, mas o que eu acho é que o Palmeiras foi campeão brasileiro ano passado. Quantos pontos o Palmeiras foi desse mesmo jeito? Bota aí 30% pelo menos. Não, sim, eu concordo, mas eu acho que o Palmeiras... Eu achei o Palmeiras um pouco desligado no jogo hoje. Teve muito erro de saída de bola do Palmeiras, principalmente no primeiro tempo. Teve umas 2 ou 3 bolas assim que o Palmeiras deu nos pés dos jogadores do Vitória, e o Vitória não aproveitou, sabe, para criar uma jogada a partir disso. Então eu acho que assim, é muito importante o torcedor do Vitória, eu acho que o torcedor do Vitória tem essa compreensão, até porque aplaudiu a equipe no final do jogo. O clima da torcida na arquibancada foi de reconhecimento de que não é essa partida que vai definir a temporada do Vitória, muito longe disso. O Palmeiras está longe de ser um adversário do Vitória no campeonato. Mas eu acho que, mesmo mantendo essa frieza, entendendo que os próximos jogos realmente são jogos decisivos para o Vitória, eu acho que dava para o Vitória ter feito mais ofensivamente, mesmo tendo enfrentado um Palmeiras, sabe? Porque teve espaço para isso. Eu acho que mais do que apenas o mérito do adversário, que marcou muito bem, eu acho que faltou também muito do Vitória, principalmente no segundo tempo, para conseguir criar as jogadas. Eu acho que o que eu queria destacar é isso. Mas assim, o que o Palmeiras ganhou com tranquilidade e com completo merecimento, isso para mim é fato. Assim. Na verdade, o Palmeiras flertou muito com 2-0, como eu falei, porque teve esse lance do Lucas Arcanjo, que ele erra e Camutanga salva em cima da hora, mas tem outro lance de finalização de Menino, que quase que Rony chega para colocar a bola para dentro, tem um chance de Lázaro, que ele finaliza, a bola vai para fora, então assim, a partir do momento ali da mudança, foi um momento em que basicamente só o Palmeiras chegava ao ataque, e chegou com perigo. Chegou em alguns lances assim, levando bastante perigo. Tem um ponto aí também, só para complementar nesse debate, que, assim, o torcedor do Vitória sabe bem, né? O Vitória também não está tanto tempo assim distante da Série A, né? Há um tempo atrás, sabe como é que é a competição. E mesmo as equipes consideradas mais fortes, como é o caso do Palmeiras, às vezes vão abrir possibilidades de você pontuar e até ganhar dessas equipes. E eu acho que é esse ponto que Arthur está citando, porque hoje foi um jogo em que o Palmeiras foi suscetível. Se o Vitória tivesse feito uma boa partida, né, uma partida ali com muita entrega e eficiência, ele pudesse talvez sair com um resultado, pontuando que fosse, entendeu? E eu acho que ele perdeu essa possibilidade, né? Faltou, acho que realmente, eu acompanhei mais o segundo tempo, acho que a única chance, Arthur, assim, a finalização foi uma do Zeca, né? Já no final da partida, em que ele vai caminhando com a bola e finaliza, mais uma defesa bem tranquila para o Everton. Então, eu acho que, assim, o Vitória sabe muito bem, a torcida do Vitória sabe muito bem que às vezes vai ter o jogo fácil e o jogo não vai ser fácil, e às vezes vai ter o jogo difícil e o jogo difícil pode se tornar fácil. São janelas que vão abrindo e vão fechando. O time mal hoje
pode daqui a 2 rodadas já estar melhor. O time que está muito, muito bem hoje pode estar mal, né? Uma situação vai ter adversários que o Vitória vai enfrentar, que esse time vai poupar pensando num jogo de Copa do Brasil, no jogo de Libertadores. O próprio Vitória vai ter isso com a Copa do Brasil em algum momento. Então, são jogos assim. Eu acho que o Vitória, de fato, né, pela descrição aí do jogo do Arthur, acho que faltou um pouquinho mais, né, para quem sabe, apesar do peso do adversário, mas poderia ter pontuado, já que o Palmeiras não apresentou um grande jogo assim, a ponto também do Vitória sair derrotado. Poderia ter feito algo a mais. Foi um jogo muito moroso, né? Assim, o Palmeiras, ele controla o jogo, controla o adversário de uma maneira que parece que é fácil, né? Assim, claro que deu espaço ali, mas me parecia que o Palmeiras sabia o adversário que estava enfrentando e sabia que a capacidade do Vitória ali de aproveitar era também mínima, né? Muita gente reclamando do Alejandro, que perdeu vários gols já durante essa temporada. Perdeu a única chance clara, dá para dizer que a única chance clara do Vitória foi a do Alejandro, né? E depois, enfim, até cercou ali, teve até mais posse de bola, né? A posse do Vitória foi 56 contra 46 44, na verdade, do Palmeiras, 12 finalizações do Vitória, 15 do Palmeiras, 5 no gol e 4 do Palmeiras, números até equilibrados, mas o Palmeiras, mesmo com um time misto ali, conseguiu fazer o que faz na maioria dos jogos, até em casa, né? Até no Allianz Parque, E o Vitória, o Palmeiras vence muitos jogos assim. E o Vitória, Fábio, chegou a ter uma vantagem boa no número de finalizações. Salvo engano, ali na comecinho do segundo tempo, o scout era algo como, sei lá, 10-6 para o Vitória, 12-6, algo assim. Então essa reta final de segundo tempo foi o momento em que disparou essas finalizações do Palmeiras, justamente depois das mudanças ali do Vitória, que acaba caindo de rendimento, e mudanças também do Palmeiras, que cresce de rendimento na reta final. Mas é bem isso, tá? Que o Minhoca falou, que eu quis dizer. É óbvio que tá longe de ser um jogo que vai determinar o campeonato do Vitória, mas era uma oportunidade. E eu acho que, assim, talvez o Vitória poderia ter jogado um segundo tempo melhor, porque eu acho que a preocupação do torcedor hoje do Vitória é o segundo tempo, tá? O Vitória do primeiro tempo, por mais que tenha perdido, mas criou, fez o Everton trabalhar, então dá um pouco mais a sensação de, pô, a gente chegou. É porque do outro lado tem um goleiro muito bom, que estava na seleção até pouco tempo, do outro lado tem um Murilo, zagueiro, do outro lado tem um Luan, que é um zagueiro também que está no Palmeiras há muito tempo e tudo mais, enfim, gera um pouco essa sensação. O segundo tempo é que deixa o torcedor mais cabisbaixo, porque a equipe não assustou. Então poderia ser que o Vitória tivesse feito um segundo tempo parecido com o primeiro, chegado, não tivesse feito gol, tivesse parado mais uma vez em o Everton, em uma ou duas chances, mas eu acho que a sensação seria um pouco mais de que a gente foi até onde deu, vamos dizer assim. Claro que poderia mais, mas a gente fez nossa parte. Eu acho que o segundo tempo ele gera um pouco essa sensação de que o Vitória poderia ter feito melhor. E o ponto que Minhoca falou, ele resumiu bem o que eu queria dizer, assim, não adianta querer pegar a tabela e só contar os jogos que são pontuáveis, que vai ter jogo que você vai pegar, sei lá, um Cuiabá dentro de casa, que vai ser super difícil, velho. E que você não vai conseguir e vai ter que compensar com outros. Então, acho que hoje era uma chance que é muito parecido com o que a gente falou do Bahia, né? Que esse Inter em crise, depois você abrir 1-0, era uma oportunidade muito boa. Talvez o Palmeiras, com alguns desfalques, era uma oportunidade não muito boa, mas razoável de conseguir pontuar. Mas eu acho que, no geral, e o torcedor entendeu, é óbvio que era um jogo de outra realidade, e foi realmente um choque de realidade o nível que o Vitória enfrentou do outro lado, embora já fosse esperado, mas, enfim. Esses times mais, esse Flamengo, Palmeiras, é bem melhor pegá-los nas rodadas iniciais, que eles estão muito mais suscetíveis, né, a um tropeço, ainda não está ali tão ligado na competição. O Atlético Goianiense hoje quase pontuava contra o Flamengo em casa, né? Então, foi uma oportunidade, né, que a tabela deu para o Vitória, o contexto do jogo também deu ali oportunidade para o Vitória pelo menos pontuar, mas não conseguiu. Vamos para as análises individuais, Arthur? O Pedrão vai colocar aí na tela, né, o nosso campinho para a gente analisar. Está aí todos os jogadores do Vitória que entraram em campo. Só lembrando as nossas categorias, né? São cinco cores. O vermelho é que o cara foi mal. O laranja, abaixo da média. O amarelo é ok, nem comprometeu, mas também não fez grande coisa. O verde musgo, que é esse penúltimo aí, é bom, o cara foi bom, boa atuação.
jogou bem, e o Verde Claro é que o cara foi excelente, arrebentou com o jogo, enfim. Arthur, vamos começar com o Arcanjo, que trabalhou um pouco, mas sua avaliação aí sobre o Lucas Arcanjo. Arcanjo participou do jogo bem, teve algumas boas intervenções, mas teve aquele lance da saída de bola, que foi um lance grave, né? O Vitória, na verdade, ele teve 3 lances de saída de bola que cochilou, e o Palmeiras marcando em cima poderia ter levado bastante perigo. Tem um próprio lance de Arcanjo, que foi o lance de maior perigo. Tem um lance de Camutanga, que ele depois tem que fazer uma falta quase na risca da área com o Hendrick, que ele inclusive leva amarelo. Um pouquinho depois ali poderia ter sido pênalti. E tem um lance também de saída errada de Wagner Leonardo. Então acho que é um ponto aí também de atenção para o Vitória, fazendo esse parênteses aqui, pensando no futuro, porque 3 vezes hoje que ele dormiu um pouco no ponto, quis sair com toque, poderia muito bem ter dado o chutão para ter uma saída um pouco mais tranquila. Mas Arcanjo eu vou colocar um amarelo. Eu acho que ele não errou no gol, fez boas defesas, mas teve aquele vacilo. Também não acho que teve defesas assim tão difíceis, eu acho que talvez a defesa mais difícil tenha sido uma cabeçada que teve no começo do segundo tempo, que foi a bola um pouco baixa, ali realmente foi uma defesa bem interessante, mas como teve esse vacilo, eu vou colocar o amarelo para ele. Muito bem, vamos para a lateral direita com o Zeca. Zeca, para mim, foi o melhor jogador do Vitória na partida. Zeca é um jogador que eu não sou muito fã, eu acho que ele muitas vezes fica devendo. Ele vem tendo essa característica no Vitória de basicamente não subir. Eu acho que ele também acaba sendo muito prejudicado pelo Osvaldo, que é um cara que vem uma queda de rendimento, não vem atuando muito bem. Mas hoje eu acho que ele foi bem, ele teve uma vitalidade muito grande, foi um lado que o Vitória não teve tantos ataques, do Palmeiras, no caso, né, que o Vitória conseguiu se portar bem. Subiu muitas vezes, esse lance que Minhoca falou, basicamente o único lance de perigo do segundo tempo do Vitória foi com ele, uma jogada basicamente individual, que ele chega e faz uma finalização que não leva muito perigo, mas talvez a única chegada. Teve outros momentos também que ele saiu por ataque, às vezes aparecendo até na esquerda, assim, então participou muito do jogo. Para mim, no gol do Palmeiras, eu acho que ele vacila um pouco na marcação, eu acho que é Estevão, que tá naquela bola, ele acaba dando muito espaço para Estevão, depois Wagner Leonardo, que acaba dando bote e a bola sobra para Richard Rios, mas eu vou dar eu fico na dúvida se o verde claro ou o verde musgo, eu vou dar o verde musgo. Não vou ser tão otimista assim, não. Vou dar o verde musgo, mas para mim o melhor da partida, tá? Olhando pela ótica do Vitória, claro. Vamos para a zaga agora, começando com o Camutanga. Camutanga e Wagner Leonardo, já vou fazer os dois aqui juntos. Eu acho também que eles fizeram uma boa partida. Existia e ainda existe essa dúvida se os dois eles vão conseguir performar na Série A, porque foram muito bem na Série B. Começaram um ano bem, dá para se dizer. Camutanga, principalmente, talvez para mim faça uma temporada até melhor do que Wagner Leonardo esse ano. E eu acho que no primeiro teste eles passaram. Tá? Eu acho que eles foram bem no jogo. Tiveram esses vacilos, como eu falei, na saída de bola, mas na marcação eu gostei da partida dos dois. É bem verdade que um Palmeiras que talvez não colocou eles tão sob risco do que outras partidas, mas eu gostei da partida deles. Eu vou colocar o verde musgo também para os dois. Eu acho que vão ser os últimos verdes, tá? Não, tem mais um que eu gostei também, que é o próximo, Lucas Esteves. Lucas Esteves fez uma boa jogada, né? Que quase culminou o gol do Alejandro. Isso. Gostei da partida do Lucas Esteves. Ele teve 2 boas jogadas, tanto essa jogada de Alejandro, como a outra que tem uma finalização que eu acho que é Osvaldo que finaliza para a defesa de Everton, também uma chegada de Esteves pela esquerda. Então, se no segundo tempo o Zeca foi o único que chegou no ataque, no primeiro tempo, basicamente, as únicas jogadas do Vitória eram pela esquerda e com participação de Lucas Esteves. Eu acho que ele foi bem. Então eu vou dar esse verde musgo aí para ele. Bom, depois entrou o Zé Hugo, né? Que é um jogador mais ofensivo, mas vamos matá-lo logo, né? Zé Hugo já registrado que até agora eu estou nessa linha também. O Vitória perde o jogo, mas mesmo não tendo forçado muito o Palmeiras, a partida do Vitória foi equilibrada. Assim, ele tinha uma limitação evidente, era o campeão da Série B contra o campeão da Série A, mas não é porque perdeu em casa que vira o EMOP, não.
Não. Não, e os pontos mais negativos, Cássio, foram mais na parte ofensiva do que defensiva. Exato. Mesmo com o Vitória tendo levado gol, exatamente. Zé Hugo, ele ficou muito pouco tempo em campo, então não vou fazer uma avaliação que poderia ser injusto, mas poucas vezes que ele pegou na bola, é um jogador que parece ter um choque de realidade. Sim, Série A, sabe, daquelas, será que vai aguentar? Porque Zé Hugo, ele é um cara que já foi extremamente útil para o Vitória, inclusive recentemente, nesse ano, virou meio que o talismã, mas é um jogador tecnicamente inferior até da média do elenco do Vitória. Não à toa ele é reserva, das vezes que entrou de titular não performou tão bem, mas eu não vou dar essa avaliação, mas eu acho que fico alerta, tá? Ele é um dos jogadores que ficou aquela pulga atrás da orelha de que, ó, parece ter sentido o tamanho do jogo. Se enrolou um pouco com a bola, nas vezes que pegou, enfim, mas eu vou deixar sem nota porque foi pouco tempo. Bom, os volantes agora, né? O William Oliveira e também tem o Dudu. Dudu, eu vou colocar o amarelo para ele, porque eu acho que, como eu falei, no recorte inicial ali dos 7 minutos, ele foi muito bem, mas não dá para a gente avaliar ele por, sei lá, 7, 8 minutos, é um recorte muito pequeno de partida. Depois que ele teve a lesão, ele cai de rendimento, mas aí também eu não posso ser injusto com ele de julgá-lo por causa disso. Então eu acho que fica um amarelo ali de regular, porque, enfim, é quase que um sem nota, vamos dizer assim, mas como ele ficou um tempo maior, a gente coloca a nota aqui. O William Oliveira eu também colocaria o amarelo. Eu acho que ele fez uma partida regular. Para mim, no gol, ele dá uma farrapada, mas depois ele cresce um pouco na partida, então eu acho que dá para colocar no amarelo. Rodrigo Andrade, eu fico muito na dúvida se eu dou um amarelo ou laranja, porque eu acho que o primeiro tempo de Rodrigo Andrade eu não gostei, eu achei ele bem desligado no jogo, mas eu sinto que depois ele cresce um pouco e consegue participar um pouco melhor da partida. Vou dar um... Deixa eu ver como é que eu vou avaliar os outros para colocar ele na régua certo, assim, né? Pode colocar um amarelo para ele, um amarelo. Teve gente que foi pior e que eu vou classificar dessa forma. E aí Vamos já completar entrando... o Jamota aí. Boa. Jamota para mim é vermelho, tá? Jamota para mim foi o pior jogador do Vitória na partida, ou um dos piores, tem disputa aí, mas eu acho que ele entrou muito mal. Muito mal. Tem duas assim inversões de bola que ele erra, sabe? Ele é um jogador que entrou justamente naquele momento que se esperava um crescimento do Vitória. Ele até entrou um pouco fora de posição inicialmente, porque ele entrou um pouco mais recuado do que ele costuma jogar, mas não conseguiu agregar, errando muito passe besta, enfim. É um cara que tem uma grande expectativa, obviamente que não é um jogo que vai tirar a expectativa que o torcedor tem nele, mas realmente não foi uma partida boa de Jamota hoje, colocaria aí essa nota vermelha. E Matheus Gonçalves eu vou dar também um amarelo, porque eu acho que Matheus Gonçalves ele foi uma partida muito 8-80, assim, ele teve boas jogadas, boas participações, como também teve jogadas que ele errou assim de forma clara, erros bestas e tudo mais. Então, eu dou um amarelo porque é um jogador que participou muito. Eu acho que o melhor momento que o Vitória teve na partida, que é a reta final do primeiro tempo, tem muito da entrada dele, mas também o Vitória do segundo tempo, que conseguia chegar no ataque, mas não conseguia transformar isso em finalização ou em perigo real, também tem muito do demérito de Matheus Gonçalves em algumas jogadas. Então, por essa oscilação, eu vou colocar ele no amarelo. Bom, vamos para o ataque, começando com o Mateuzinho. Mateuzinho, eu vou dar um amarelo também. Eu achei a atuação dele parecida com o Matheus Gonçalves, mas eu fico na dúvida de dar um laranja por uma questão de esperar mais, mas eu vou dar um amarelo. Mateuzinho é um jogador que eu gosto muito, já falei várias vezes aqui que para mim ele é o melhor jogador do Vitória na temporada, mas ele tem um problema com finalização. E hoje eu acho que esse problema dele nas finalizações ficou claro. Muitas vezes, assim, finalizando mal, desperdiçando a jogada, embora também muitas jogadas interessantes do Vitória começaram em lances com ele, em passes dele. Tem uma chegada, por exemplo, de Matheus Gonçalves no primeiro tempo, que é um passe dele, que ele encontra um excelente passe. Várias jogadas de triangulação pelas laterais, que é o que o Vitória tem de melhor, passando por Mateuzinho. Então, por isso que eu vou dar um amarelo, mas hoje foi uma partida abaixo da média dele, tá? Mas, como eu falei, o abaixo até, isso é justamente a classificação do laranja, né? Coloca o laranja, então. Eu vou ser um pouco mais severo com o Mateuzinho, porque a régua dele é maior. Então, laranja para Mateuzinho e Oswaldo.
Oswaldo, para mim, vermelho. E aí, para mim, é assim, Oswaldo é um jogador, por exemplo, que o Vitória tem que pensar bem se vai funcionar como titular numa Série A. Tá? E eu não falo só por hoje, porque eu acho que é muito injusto por uma partida você falar isso de um jogador. Mas Oswaldo é um jogador que já algumas partidas não vem bem. No Bavi, por exemplo, que o Vitória empatou por 1-1 na Fonte Nova e foi campeão, o Oswaldo foi um dos piores do Vitória também na partida. Oswaldo já vem mal alguns jogos. É um jogador também que ajuda muito pouco na marcação recompondo. Então, se a gente fala de choque de realidade, eu acho que o maior choque de realidade para o Vitória em termos de elenco hoje foi nas pontas. O Vitória viu que há uma carência clara no elenco de pontas. Precisa contratar. Porque, assim, eu acho muito difícil que funcione um Vitória com Oswaldo. Yuri Castilho também não entrou bem, mas eu acho que foi melhor do que Oswaldo, já emendando aqui, colocaria o Laranja. Mas eu acho que são sinais de alerta aí que ficam, e não só pela partida de hoje, mas, repito, por uma continuação. O que a gente viu hoje em termos de atuação de jogadores como Oswaldo não é uma novidade, assim. Então fica esse alerta. Então Yuri Castilho também colocaria o Laranja, que entrou no lugar de Oswaldo. Eu acho até que ele entrou no começo, até a saída depois de Esteves, que aí fez Mateuzinho jogar de lateral esquerdo. Salvo engano, Yuri Castilho estava jogando pela direita. Yuri Castilho pela direita, eu não lembro dele ter funcionado no Vitória jogando pela direita, eu só lembro dele ter bons momentos pela esquerda. Quando ele estava pela direita, ele errou basicamente tudo. Depois que foi para a esquerda, ele deu sequência a algumas jogadas, mas nada demais. Eu estou dando laranja aí porque eu acho que Oswaldo e Alejandro para mim é vermelho também, foram piores do que ele, então para não acabar sendo injusto. Então Alejandro, para mim, já emendando aí, é vermelho. Eu acho que ele participou pouco do jogo em termos de pivô, de outras atribuições que o centroavante poderia ter, e no ponto principal ele perdeu a melhor chance que o Vitória tinha na partida. Uma chance que não dá para desperdiçar, né, num jogo desse tamanho. Tanto é que o Vitória não teve outra chance dessa magnitude na partida. Então ficou claro como era algo que não poderia ser desperdiçado. E aí também é um jogador para se ficar de olho. Na verdade, eu acho que aqui o Vitória tem até a opção no banco, né? Luiz Adriano, eu acredito que vai acabar ganhando essa posição em breve. É a tendência que isso aconteça. Mas Alejandro, mais uma vez, mal hoje. E Luiz Adriano... Por onde anda Léo Gamalho, hein, Arthur? Por onde anda Léo Gamalho? Tá machucado, é? Não, tá no elenco. Tá no elenco, tava no banco hoje. Mas eu acho que ele acabou virando o segundo reserva, né? Nessa fila aí, pelo menos na cabeça de Condé hoje, o que me parece é que é Alejandro, Luiz Adriano, no momento Alejandro ainda, mas eu imagino que Luiz Adriano deve ganhar essa vaga, e Léo Gamalho como um segundo reserva. Bom, e Luiz Adriano, para fechar aqui. Luiz Adriano, para mim, eu vou dar um amarelo também. Eu acho que ele participou pouco do jogo, não recebeu muito a bola, não teve como fazer muita coisa. Em termos de ter entregue para o time finalizações, desempenho, talvez a atuação de Alejandro e Luiz Adriano tenha sido parecida se a gente olhar só o que eles entregaram. Só que é muito diferente a partir do momento que Alejandro recebeu oportunidades, Luiz Adriano não. Então, por isso que Luiz Adriano é um amarelo, porque a avaliação dele, obviamente, é diferente por causa disso, enquanto Alejandro fica no vermelho. Mas aí Luiz Adriano não dá para culpar muito ele. Ele entrou no momento ali que o Vitória caiu bastante de rendimento e não conseguiu mais chegar ao ataque, basicamente. E para fechar, o Condé, daria para ter feito algo melhor hoje? Eu não gostei, tá, de Léo Condé hoje. Eu não vou dar o laranja, porque eu acho que a lesão de Dudu atrapalhou muito os planos de Condé para a partida. Foi um golpe duro. Tanto é que Dudu segurou para tentar ficar na partida o quanto desse. Eu acho que ele acerta no momento em que, quando o Dudu vai sair, ele coloca Matheus Gonçalves. É o momento que o Vitória cresce na partida. Mas no segundo tempo, as mudanças elas não foram bem. Eu acho que teve muito da questão individual, dos atletas tecnicamente não entrarem bem, mas eu acho que teve um pouco também ali das escolhas dele. Como eu falei, por exemplo, Yuri Castilho tem entrado pela direita. Eu achei uma escolha equivocada, não funcionou. Depois, quando ele coloca o Mateuzinho para jogar de lateral esquerdo, é algo que eu particularmente não gosto muito quando faz isso, porque eu acho que Mateuzinho é um jogador que agrega bastante ao Vitória,
mesmo numa partida abaixo, é normalmente de onde saem as melhores chances do Vitória, e você coloca ele de lateral esquerdo, sabe? Você tira ele de perto da área. Então, não gostei muito das conduções de Condé na partida, colocaria ele como avaliação amarelo. Boa. Vamos agora para o nosso pódio, né? Você teve quatro jogadores, né? Com o verde musgo, mas só tem medalha para 3, viu, Arthur? Então não vai ficar sem. Precisa botar os outros 3 aí decidir? Por mim, podia deixar a Zeca como o melhor, mas se precisar para a gente sair do muro, eu colocaria como segundo Wagner Leonardo, com a medalha de prata. E a medalha de bronze, eu fico muito na dúvida entre Camutanga e Lucas Esteves. Eu vou colocar Camutanga, porque por mais que ele tenha tido aquele vacilo que causou a falta, mas eu acho que a recuperação dele naquele lance que Lucas Arcanjo vacila é muito importante também. Aquela bola que tá Rony cara a cara para finalizar e ele acaba fazendo uma recuperação muito boa. Então, por causa disso, eu vou dar o bronze para ele. Mas, assim, para Lucas Esteves também estaria muito bem entregue, tá? Muito bem, então fechado aí as análises individuais. Assine embaixo aí, Cássio, ou tem alguma discordância aí do Arthur? A lógica do Vitória foi um ataque que realmente produziu muito pouco e o time foi equilibrado, rapaz. A atuação do Vitória não foi ruim, não. Ela esbarrou no limite que o time tem e que vai ter em outras partidas. O que fez hoje talvez seja suficiente em alguns jogos, mas num jogo de desafio técnico como era hoje, sobretudo nessa volta depois de 6 anos, depois de uma acomodação na primeira divisão, uma aclimatação, eu acho que tá natural, tá bem colocada essa análise. Muito bem, então passado a régua aí, mais alguma coisa, Arthur? De Vitória 0, Palmeiras 1, podemos seguir? Não, da minha parte é isso. Acho que fica agora, talvez a pior notícia de hoje, mais do que a derrota, seria a lesão de Dudu, tá? Fiquei bem preocupado ali pela forma que ele saiu. Esperamos aí que não seja nada grave com ele. Mas, em geral, é isso da partida. Acho que a gente já cobriu todos os pontos.